Boa tarde, sejam todos bem-vindos, os presentes e os nossos amigos que nos acompanham pela internet. Que a doce e meiga paz de Jesus possa estar em nossos corações hoje e sempre. A Casa do Caminho oferece palestras e tratamento com passes todos os dias. Evangelização infantil e mocidade infantil também. Mocidade não é infantil, é evangelização infantil e a mocidade todos os domingos às 10 horas. Então, todos os jovens estão convidados a participar. Na sexta-feira, às 20 horas, a casa oferece palestras, passes e grupo de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Os dias e os horários estão em nosso mural, na entrada. O atendimento fraterno é feito sempre, todas as reuniões, meia hora antes. E é importante esclarecer que aqueles que vão receber o passe à distância precisam estar com o cartãozinho, com o nome da pessoa, por isso é importante passar pelo plantão de orientação para pegar exatamente esse cartão para receber o passe à distância. Na área social, temos o atendimento a 80 famílias cadastradas, além do trabalho com moradores de rua todos os sábados. Eles se reúnem aqui a partir das 17 horas para às 18 horas saírem para entregar os lanches, nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Como nós comentamos a respeito das cestas básicas, as necessidades prioritárias para as cestas básicas para o mês de julho são arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Nós agradecemos muito as doações que têm sido feitas, com o carinho que tem sido feito, porque é a partir das doações que nós montamos as cestas, as 80 cestas, para estar auxiliando essas famílias, não é? Vamos falar também do voluntariado, que no atendimento fraterno existe uma melhor... Quando nós vamos conversar, nós vamos nos abrir, existe uma maior segurança para nós estarmos conversando e podemos receber maiores informações a respeito das atividades da casa. E estamos sempre dispostos a receber todas as pessoas, né, para trabalhar exercendo uma atividade. Todas as atividades da casa se utilizam dessa importante força de trabalho que é a vontade, a boa vontade, né? E está sempre à disposição para acolher e direcionar a todos os que nos procuram. Maiores informações com os trabalhadores e no site www.casadocaminhosantana.com.br. Ok? Então, feitos esses avisos, nós vamos neste momento, unindo os nossos corações, e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Nós agradecemos a oportunidade que nos é apresentada para darmos continuidade ao estudo e aprendizado da doutrina espírita. E pedimos a Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, para afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e que eles possam nos dar também a luz necessária para que nós possamos distinguir a verdade da impostura. Que nós possamos aproveitar ao máximo tudo o que estaremos conversando na tarde de hoje. Nós mais uma vez agradecemos e envolvemos com bastante carinho o nosso companheiro Rudai, que fará a palestra da tarde. O tema é Para que nasça o homem novo, do livro Todos Precisam de Paz na Alma. Seja feliz. Boa tarde a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à Casa do Caminho Santana. O nosso boa tarde também à espiritualidade amiga aqui presente, os nossos irmãos internautas, né?
E juntos, como eu sempre digo, a partir deste momento, estaremos em breves minutos unidos, né, em espírito, aos nossos mentores, protetores e amigos espirituais. É importante dedicarmos esses breves minutos para nós mesmos. O silêncio que fazemos, o silêncio que nós conhecemos é importante, mas existe um silêncio tão mais importante quanto, que é o silêncio de nossos pensamentos. Manter o nosso pensamento tranquilo, centrado, focado na palestra é importante. Esquecer, né, momentaneamente, os motivos de preocupação, de ansiedade, né, de insegurança e medo. Confiar, acima de tudo, em Deus. Confiar na espiritualidade, no nosso anjo guardião, que sempre nos fala, né, através de sua voz, a nossa consciência. Sempre nos orientando e nos conduzindo ao bem, acima de tudo. Fortalecendo naqueles momentos que precisamos, mas esperando que cada um de nós faça a sua parte. Então eles apenas secundam os nossos esforços, que devem ser maiores, muito maiores do que o deles, né? Para que nasça o homem novo, do livro Todos Precisam de Paz na Alma, Raul Teixeira, pelo Espírito Benedita Maria, na lição 22. Pergunta-se, por quais indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele o elevará o seu espírito na hierarquia espírita? Por quais indícios se reconhece um homem e o progresso que ele realiza? A resposta da espiritualidade no Livro dos Espíritos, na questão 918. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Já mostra desta forma progresso, bons progressos, né? Mesmo quando um indivíduo mostra temperamento complicado a expressar-se por meio de um mau gênio com que se relaciona com os outros, mantém a sua fé em Deus. E tem certeza de que Deus, ou os santos, né, ou ainda os espíritos superiores, o guardam sob proteção. Ainda quando uma pessoa manifesta sua intemperança, seja pelos exageros do pranto, seja pelos os exageros do prato, as refeições, ou pelo uso imoderado de licores, ou mais pelo descontrole da libido, mostra a sua confiança de que Deus premiará a sua saúde e o envolverá seus dias com bênçãos de harmonia. Por mais que atitudes desses tipos falem a imaturidade ou de ingenuidade dos seres encarnados, que desconhecem a lei do mérito ou a de causa e efeito, a grande conclusão é que lhes falta o sentido de que a cada um é dado conforme as suas obras. Ou seja, nos dois parágrafos anteriores, mesmo que a pessoa esteja numa condição ainda inferior, né, uma condição ainda que falta-lhes conhecimento, mas elas em si próprias confiam de alguma forma na proteção divina, né? Elas guardam algum respeito à divindade e acreditam que há seres de alguma forma superiores que também os protegem. Nesse contexto ainda, segundo a sua elevação espiritual, né? Todos os condicionamentos negativos que vamos criando, reencarnações afora, os vícios de toda ordem que influem em nossos progressos, que influem em nossos atos desditosos, que já não podiam mais fazer parte do tempo atual dos nossos progressos, acabam compondo a lastimável bagagem do que aprendemos com o apóstolo Paulo a chamar de homem velho. Ou seja, todos os nossos vícios, todos os nossos erros, todas as coisas que nós taxamos ainda imperfeitas, negativas, contraditórias, que trazem sequelas, né, compõem o nosso homem velho. E, ao mesmo tempo, são bagagens, são experiências que vão preparar o homem novo, como está colocado aqui a respeito de Paulo de Tarso, né? Quem não leu o livro
Paulo Estevão, né, autor espiritual, Emmanuel, através da psicografia de Chico, devem ler esse livro. Vão tirar ali grandes lições espirituais, né? É um dos 10 livros mais recomendados a se ler, né, no Espiritismo, após ter lido as obras doutrinárias, né? E o homem velho é esse, ainda cheio de hábitos, preconceitos, né, vícios. Esse homem velho não compreende as leis divinas, não compreende Deus, ainda tem dificuldade de ser bom, né? O homem velho ainda é orgulhoso, vaidoso, ele é agarrado às coisas materiais, aos seus bens, às pessoas, é muito apegado, enfim, à matéria e aos seus afetos. Ele ainda não compreende, num sentido a que queremos chegar e que explica Jesus, e é realmente mostrado para nós na doutrina espírita, esta evolução espiritual, esta compreensão da nossa natureza divina espiritual, né? Então o homem velho é tudo isso, mas ele já traz em si, né, os germes positivos para aflorar o homem novo, desenvolver o homem novo, né? Então o homem velho pode ser entendido então como o conjunto de construções espirituais desatualizadas, que não correspondem mais ao que Jesus espera de nós nos dias atuais, né? E nos cabe modificar por meio de trabalhos muito especiais a que nos dediquemos a realizar no nosso próprio íntimo. Então essa troca do homem velho para o homem novo, sabemos que não se faz da noite para o dia, não é de forma abrupta, exige de nós dedicação, exige de nós empenho, tarefa. Observar em nós emoções, observar em nós atitudes que, de alguma forma, sabemos que prejudicam o nosso semelhante. E nesse trabalho íntimo que vamos dedicar para reformular, óbvio, né, que o tempo é a condição muito importante num caso desse, nós vamos, através de pequenas experiências, a princípio, para experiências maiores, né, fazer essa permuta, essa troca. E o Evangelho de Jesus, colocado aí, né, através dos 4 evangelistas e de uma miríade de obras espíritas, não só espíritas, mas vamos dizer também espiritualistas, mundo afora, que vem chamar-nos a atenção para que a gente dedique a compreender o Evangelho de Jesus, ou seja, o amor ao próximo, o respeito ao amor a Deus, o respeito e o amor ao próximo, para que a gente possa progredir cada vez mais. E desta evolução, o Espírito é o primeiro, né, a colher em si a felicidade, os louros do seu trabalho. Porque podemos sim aliviar, atenuar o sofrimento de nossos semelhantes, seja nas questões materiais e seja também permutando afetos, mas o progresso é individual, né? E compete a cada um de nós entender isso e fazer o seu trabalho. E não esperar que o nosso semelhante faça por nós o que nos compete fazer. O Evangelho é rico de mensagens, de lições do Mestre, né? E explicadas à luz da doutrina espírita, nos livros dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e outras obras aí psicografadas através da bela psicografia de Chico Xavier, né? Autores espirituais, Emmanuel, André Luiz e tantos outros, né? Bezerra de Menezes e grandes outros autores aí, vai nos mostrar a nossa natureza divina, que nesse momento, inserida no aprendizado na matéria, precisa ser levada em consideração. Não só as coisas que tocam o nosso sentido, os costumes, as coisas materiais são importantes, sim, mas tem uma limitação. Elas são meios para desenvolver a nossa inteligência, são recursos que a providência divina nos dota para que a gente possa progredir, né? Então, o conforto do lar, do carro, dos meios de transporte, dos meios de comunicação, o conforto, o progresso tecnológico na saúde, né, através da medicina e de outras áreas do conhecimento humano, né, são recursos importantes para
permitir ao espírito ele adquirir mais inteligência. Ele é muito mais inteligente, raciocina melhor, compreende melhor, ele entende melhor as leis de Deus. Ao observar, analisar, estudar a natureza, ele percebe que tem coisas que o homem criou, mas tem coisas que o homem não criou. Ora, aquilo que é obra do homem, nós atestamos e patenteamos. Mas as obras da natureza não têm a mão do homem. E essa tem um autor, porque o nada e o acaso não faz nada, não constrói nada, mas a sabedoria divina que está aí retratada no universo afora, que os nossos sentidos ainda pequenos, limitados, já atestam, né? E a grandeza do universo macro e do micro-universo e daquele que nós não vemos também, né? Estão aí. E existe desde quando? Não sabemos. E tudo isso foi criado por Deus para permitir às suas criaturas sublimes, vamos chamar os espíritos, ou a humanidade, para que ela progrida e chegará num nível tal de conhecimento, né, de sabedoria, que ele passa a ser coautor, né, ou seja, ele passa a fazer a vontade divina e criar mais e mais para, né, possibilitar outros irmãos que estão saindo dos mundos inferiores e permitindo assim adentrarem a mundos superiores, né? Ora, o homem velho deixado para trás, este homem, ele superou o seu estado mais instintivo, mais materializado. Agora ele é um homem que entende as necessidades espirituais e trabalha para tal. Ele sabe dar valor nas obras materiais, nas coisas materiais, e respeita muito mais as obras espirituais, né? As coisas criadas pelo Pai e que permite que os seus filhos, para poderem ter experiências próprias, para eles saberem, né, usar o seu livre-arbítrio, permite que eles passem por uma série de experiências, na maioria dos casos são experiências que trazem dor e sofrimento, porque são elas, filhas, dor e sofrimento, filhas das nossas escolhas, da aplicação de nosso livre-arbítrio, ora na fase espiritual e posteriormente na fase material, né, empreendendo as deliberações feitas na vida espiritual, né? Então, a renúncia gradual e firme dos vícios todos, que tanto nos causam tormentos ansiosos, surtos de cólera, manifestações de desprezo dos semelhantes, irritação persistente e desagregadora, e tudo mais que disso se alastra, como criações bem alimentadas do egoísmo, muito nos auxiliarão na construção de uma nova criatura em nós. Olha só, não é nos outros, é em nós. Esse estado de desequilíbrio, de desarmonia, vão estruturar um novo homem, um novo ser, uma nova criatura. Ok? Desenvolver costumes saudáveis de autoconfiança e harmonia gradativa, de expressão de bons sentimentos em relação às pessoas que nos rodeiam, de valorização do trabalho e das possibilidades de terceiros, mesmo quando superem as nossas obras, o hábito de nos dirigir a Deus pela prece em qualquer situação que estejamos vivendo, será a demonstração de que um outro ser está luzindo em nós, o que podemos denominar de homem novo. Quando já conseguimos olhar o nosso irmão como semelhante, da mesma espécie humana, né? Como semelhante, como filhos de Deus, quando conseguirmos entender que o Criador é o nosso Pai e as nossas dificuldades reportamos a Ele pela prece e pedimos a Ele as forças para a superação, quando nós formos capazes de entender a dor e o sofrimento do nosso semelhante e já auxiliá-los, já estamos, né, construindo, né, esse homem já novo, mais maduro,
mais aperfeiçoado espiritualmente. Mas ainda quando estamos preocupados conosco, envolto em nosso egoísmo, ainda estamos distante, né, dessa descoberta. Né? Ora, a sabedoria divina é tamanha que, no nosso dia a dia, né, temos infinitos exemplos. Imaginamos a criança, né? Nasceu, está se desenvolvendo para se tornar um homem. Ele saiu do plano espiritual e adentrou ao mundo material. E nesse processo, ele apagou-se momentaneamente o conhecimento que ele tinha das suas experiências, para que, recomeçando do zero, ele pudesse já, através do carinho dos pais, através do contato com o seu semelhante, e ele gradativamente possa, a criança, né, se desenvolver. Nos seus primeiros anos, desde o nascimento, a criança tem instintos, não é isso? O seu chorar, né, o seu desconforto. Aliás, o seu desconforto é traduzido pelo choro, pelo mal-estar, por uma irritação. E o seu instinto acusa a necessidade de alimentação, de calor, de proteção, de sentir perto de si aqueles entes que são queridos dele, que o recebeu. Então, esse instinto vai, conforme o corpinho vai se desenvolvendo, ele vai sendo substituído por uma consciência maior. A sua inteligência, conforme os órgãos vão se desenvolvendo, vão se manifestando, vão se ampliando. As experiências permitem adquirir uma inteligência maior, uma consciência melhor, e a criatura, né, chega depois, numa fase adulta, já senhora, né, de si, comandando seus órgãos e comandando seu espírito, comandando seu corpo plenamente. Se para a fase humana, existencial, que é muito breve, a natureza procede desta forma, enquanto espíritos, não seria diferente. Porque tivemos um nascimento, esse nascimento passou-se por diversas etapas instintivas, né, para desenvolver gradativamente, através das experiências, a consciência. E a consciência chega no nível de fazer uso pleno do livre-arbítrio. Mas a consciência é um estado de desenvolvimento, conforme as experiências intelectivas ou intelectuais vão acontecendo. O jovem, a criança, o homem, a mulher vai desabrochando essa inteligência. E ela facilitará o conhecimento das leis divinas, né? Por isso que, na maioria das vezes, os atos intelectuais, né, precedem muito os laços ou os atos morais, né? Temos homens altamente inteligentes e moralmente pequenos, né? Como temos homens nessa existência, uma moral surpreendente. Mas ele precisou deixar de lado o lado racional, intelectual, para ele aflorar mais a inteligência, o sentimento de amor ao próximo. Porque é isso que o levará até Deus. A inteligência o conduzirá a Deus, conduzirá à compreensão da divindade, mas para adentrar a mundos superiores, né, mundos felizes, é preciso que a inteligência esteja trabalhando em conjunto, né, com o sentimento. E esse só é possível através do desenvolvimento. Por isso que nada dá saltos na natureza, tudo, né, obedece a desenvolvimentos, processos. E aí a natureza nos dá outros tantos exemplos, né? Não há nenhuma razão para que alguém se desarmonize ou se perca em desespero, por não ser ainda a criatura suave, boa e nobre que gostaria de ser. Se não somos essas criaturas delicadas, superiores, sutis, não vamos realmente ficar desesperados. Vamos entender que ainda não temos esse progresso realizado, mas o conhecimento disso nos obriga a adquirir o progresso, né? E essa superioridade. Porque senão seremos responsáveis maiores ainda daquilo que deixamos de fazer, né?
O tempo conspira a seu favor, dando-lhe o ensejo novo a cada dia para desenvolver os esforços que consiga em prol da tão sonhada transformação da sua vida. Não se desequilibre caso não consiga elaborar em si mesmo o homem novo, de um dia para outro, né? Trabalho de profundidade não costuma ser concluído à base de promessas e discursos bem pensados. Está aí, né? A grande questão da economia e da política brasileira. Só palavras não enchem barriga, né? Discursos belos não resolvem problemas. Discursos belos não nos transforma em criaturas superiores. Somente atitudes, ações, a prática, né, que nos transforma. O novo ser em nós, de nós exige força de vontade para não desistir do bom combate, até chegarmos à vitória. E quantos de bons combates precisaremos para chegarmos à vitória? Como disse Jesus, eu venci o mundo. Jesus falou, eu venci o mundo. Porque o mundo, com todo o seu envolvimento, né, com toda a sua insinuação e a sua sedução, não foi capaz de atrair aquele espírito evoluído, porque ele já tinha sedimentado em si a grandeza e a superioridade espiritual, né? Enfim, para concluirmos, para que sejamos bons espíritos e espíritos superiores, é preciso viver o dia, né? É preciso viver um dia de cada vez. É preciso realmente enfrentar os problemas, as dificuldades. É preciso buscar soluções. É preciso olhar o semelhante como igual, né? Não como superior, né? Não vamos olhar de cima para baixo. Vamos olhar na horizontal, né? E não na vertical, de cima para baixo. É preciso guardar amor no coração, respeito, guardar, né, a convicção de que Deus é o Pai de todos nós, a certeza do porvir, da vida espiritual, que esse momento importante que nós estamos aqui vivendo, podemos até esquecer daqui 5 minutos tudo que foi falado, tudo que foi sentido, mas o ser principal que habita em nós, que somos nós mesmos, né, gravou todas essas informações e ele lembrará. E ele haverá um momento que ele vai fazer uso dessas informações, porque o espírito retém em si tudo que ele recebe. É que o nosso corpo físico, o nosso corpo material, é como se fosse um empanado. Vamos pegar um bife, né, um filé, e vamos empaná-lo, né, com a farinha de rosca, como nós conhecemos. Então, aquela camada o protege, faz com que ele não queime pela fritura, né, e não perca o sabor. O espírito, habitando a matéria, ele fica empanado por esta matéria. Os seus sentidos mais sutis, mais intensos, estão obscurecidos, né? Estão amortecidos por esse filtro chamado corpo físico. E os olhinhos que temos, os ouvidos, a nossa língua, o nosso tato, o nosso olfato, são úteis para nos conduzir na matéria. Os nossos, né, pezinhos, os nossos bracinhos são instrumentos de trabalho na matéria. E eles permitem adquirir essa sabedoria, esse amor, essa capacidade de entender o semelhante. E esta experiência muito importante, muito sutil, acompanha, né, o espírito. E ele fica feliz quando volta ao mundo espiritual, habitando já ambientes mais sutis, né? Ele fica feliz porque ele soube renunciar, ele soube calar, ele soube sofrer, enfim, ele soube fazer o que se espera dele, segundo a vontade divina. Ele cumpriu com a sua proposta de melhoria a que ele se propôs na vida espiritual. Enfim, ele entendeu que estamos aqui numa passagem, e uma passagem muito importante, porque as horas que Deus nos concede no corpo físico são horas que nós devemos dedicar para este conhecimento. Então, não basta o carro do ano, a casa confortável, né? Não basta que os nossos sapatos sejam de cromo, solas de couro, que as nossas vestes sejam de seda, que
trazemos pulseiras, relógios escolares de pedras preciosas, ouros e diamantes. Nada disso tem valor. Mas o verdadeiro valor é o valor espiritual, né? E Jesus, muito sábio, tendo pego aquela moeda, aquele denário de prata, mostrou, né, aqueles que o inquiriam qual o valor daquela moeda. E Jesus sabiamente falou, esta moeda tem valor para os homens, para as trocas entre os homens, mas para Deus o valor maior é o valor do coração, do sentimento. Paz a todos e obrigado pela atenção e pela paciência. Muito bom. Chegou então o momento de nós participarmos com perguntas, com colocações. Sempre, por mais que ele tenha falado tudo, esclarecido, nós sempre temos alguma uma dúvida, não é? Sim, tudo bem. Mas a gente sempre tem assim um questionamento. Porque nós ficamos aqui 20 minutos, 25 minutos, ele falando, e com certeza nós vamos refletindo. A cada colocação é alguma coisa que nos chama atenção. É alguma coisa que mexe conosco. Então, como que nós vamos fazer? No texto está bem explicadinho. Mas como que nós vamos construir, substituir o homem velho pelo homem novo? Aí nós vamos nos lembrar, é um questionamento que tem no texto, todo o texto vai explicando. Mas assim, quando ele comentou sobre Paulo de Tarso, a importância de se ler o livro, lógico, se quiser, Paulo e Estevão, é muito importante. Porque os ensinamentos que deixa para nós, fala para nós espíritos, não só para o corpo. E são muitos ensinamentos, muitas passagens. E uma das que eu gosto bastante é aquela, quando ele falou de livre-arbítrio, ao momento que nós estivermos com a consciência, já estivermos, nós estaremos na plenitude do nosso livre-arbítrio, de usar o livre-arbítrio. Porque tudo nos é lícito, mas, como dizia Paulo, nem tudo nos convém. Então, quando nós chegarmos a essa conclusão, de que tudo nos é lícito, eu posso fazer o que eu quiser. Mas é bom para mim? O que a convenção do mundo nos diz, sim, você tem que fazer tudo, você vai, você aproveita. Será que eu preciso de tudo isso para me tornar um homem experiente? Será que eu preciso passar por todas essas experiências aqui na Terra? Para eu poder ter a experiência, para eu me transformar num homem novo? Como que eu faço o homem novo surgir, Rodai? O texto já recomendou, né, que a gente tem que realmente trabalhar todos os dias nesse sentido, né? As experiências, aquelas que nos traz prazer e satisfação, essas mais imediatas, com certeza nos afasta do homem novo, né? Mas o trabalho de amor, de serviço, de renúncia, tolerância, o trabalho de você realmente suportar os seus problemas, as suas dificuldades e lutar para melhorar, entender principalmente a vida espiritual. Sem esta compreensão, a maioria dos esforços ficam perdidos. Então é preciso entender a nossa natureza divina. Nós somos espíritos que estamos encarnados momentaneamente, necessitados de aprimoramentos morais acima de tudo, né? Porque o intelecto nós já temos em grande parte. E esse trabalho na matéria, esse conhecimento espiritual, o auxílio constante que temos entre nós encarnados e a ajuda do plano espiritual intensa faz com que a gente, né, substitua paulatinamente o homem velho pelo homem novo. Não é um trabalho que se faz, né, assim de uma forma rápida, não. Quantas encarnações até o momento nós já tivemos? E quantas delas, com certeza, em algum momento nós falimos. Ora, porque o nosso egoísmo, o nosso orgulho foi maior, ora, porque nós não suportamos o peso, né, das obrigações que assumimos, ora, porque achamos mais simples, né, dar mais valor ao alimento, né, aos prazeres diversos,
sempre malbaratamos a experiência anterior, deixando tomar conta de nós os prazeres e a ilusão da matéria. Os Espíritos nos chamam a atenção para que não nos iludamos, como está no texto, não nos iludamos. Uma vez que a gente conheça a vida espiritual, já entende, já estudou, já aceita todos esses problemas que fazem parte do dia a dia dos homens aqui na Terra, são necessários, porque os homens criaram esses problemas, são necessários para despertá-lo para a sua natureza divina. São importantes para dar-lhes esta base, esta experiência. Porque se não fosse assim, com certeza Deus teria outros meios para nos desenvolver. Né? Porque Jesus veio até nós nos lembrar e nos alertar sobre tudo isso. Porque esquecemos. Como daqui a pouco vamos sair daqui, vamos esquecer também. Né? Não é? Aí olhamos na televisão, as novelas, o cinema, o filme, aquilo que mostra que o homem evoluído, o homem bom, o homem superior, é aquele que tem fortunas, é aquele que goza dos prazeres imediatos. Isso é ilusão criada para nós, para distrair a nossa atenção. A própria espiritualidade inferior se compraz em mostrar essas imagens para manter-nos na nossa ignorância. Na época de Jesus, os homens espiritualizados, como os apóstolos, né, os seguidores de Jesus, eles eram ridicularizados, né, por pregar as verdades espirituais, estas mesmas que estamos falando. Então, esses homens eram tidos como pobres de espírito, homens ignorantes, e na realidade não eram, eram homens já sábios, superiores, porque as convenções humanas, né, servem para tratar das questões humanas. Né, e as questões espirituais são tratadas com amor, com respeito, com carinho, com caridade, acima de tudo. Né? E estas só vamos saber e conhecer na prática, né? No dia a dia. Quando a dor nos visita, o sofrimento, quando somos obrigados a renunciar a nós em prol do benefício do nosso semelhante, seja porque ele esteja na doença, seja porque ele esteja passando por dificuldades materiais, seja porque nós precisamos passar noites em vigílias para cuidar, né? Seja porque nós temos que trabalhar em outros lugares, países, cidades, né? Longe dos afetos. Então, as circunstâncias são as mais diversas que trazem experiências positivas que fazem com que a gente substitua o homem velho, o homem egoísta, o homem vão, pelo homem novo, que é humilde, que é simples, que é respeitador das leis de Deus, e com isso está inserido, né, o semelhante. Alguma colocação? Essa semana, isso todo deve ser conhecimento de todos. Nós estávamos lendo ontem a respeito de um grupo de jovens, acho que o mais velho tem 17 anos. E eles se especializaram num tipo de hackers, né? E eles começaram, tiveram muito dinheiro. Invadir computadores, isso, né? Roubar contas, senhas. Não me lembro a quantia. Eles só falharam porque eles estavam lidando com dinheiro virtual. Eles queriam um dinheiro vivo. E acho que nesse momento que aí aconteceu a falha e eles foram pegos. Mas o mais velho, ou um dos jovens, tinha 17 anos, o que vai poder ser feito com ele? E uma colega minha, ela virou e falou assim, nossa, logo que ela chegou de manhã, o meu colega estava contando, né, ela virou e falou assim, nossa, como eu queria ter a inteligência desse garoto. Falei, poxa, inteligência todo mundo tem. O problema é que você vai estar fazendo alguma coisa que não é legal. Você pode fazer. A direção que você vai dar exatamente. A essa inteligência. Agora, né? Se você... Eu falei assim, você fala assim para suas sobrinhas, para que elas façam isso, para ganhar dinheiro a qualquer coisa, ou aproveitar da situação? Ela falou, não falo. Então, você tem inteligência. Só que tudo te é lícito,
mas nem tudo te convém. Então eu comecei a chamar, não, eu não sou ninguém, eu digo assim, eu comecei a falar no sentido de que o que é que a gente deve fazer com a nossa inteligência? Porque vai se apropriar indebitamente das outras coisas é fácil, entre aspas. Você usar a sua inteligência para fazer coisas que não são muito boas, isso é muito simples. Difícil é você usar a tua inteligência para orientar no processo do crescimento da criança. Todos, não só a criança, mas com aqueles com os quais a gente convive. Porque não adianta só falar como ele falou. É bonito falar, nossa, como ele fala bem, mas o que ele está fazendo de bom para mim? Então, na hora que eu vou agir com os meus filhos, com as minhas sobrinhas, no caso dessa minha colega, falei, você fala isso para elas? Não. Não, isso não. Ó, jeito. Quer dizer, para ela fazer alguma coisa não muito boa, até que ela gostaria de ter essa inteligência. Falei, então por que você ensina diferente para suas sobrinhas? Eu vou levar aí para você. Mesmo porque eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 8 e uma de 3, e mesmo para você ensinar o certo, você tem que mostrar o errado, porque senão ela não vai ter o exemplo para poder seguir, né? Então eu acho que isso é muito importante. Eu faço isso dentro da minha casa e procuro sempre, ó, tá vendo a criancinha que não tem um brinquedinho, que está no orfanato, que não tem uma família, que não tem o carinho, é mesmo, mãe, né? Então assim, eu acho que já estou criando a consciência dentro delas, né? Com certeza. Eu acho isso muito importante. Já é um incentivo para o homem novo, né? Sim. Só para nós realmente concluir, se nós pegarmos Jesus e os apóstolos que ele chamou para o seu trabalho, né, estiveram junto com Jesus durante 3 anos. Foram 3 anos que Jesus levou para preparar aqueles homens espiritualmente, né, para que eles entendessem o alcance do seu trabalho. E posteriormente eles continuaram num processo de desenvolver essa espiritualidade neles. E Paulo de Tarso, que ele tornou-se um apóstolo, apesar de não ter conhecido Jesus, né? Ele trabalhou também, depois que ele entrou para o conhecimento de Jesus, ele trabalhou muitos anos antes de realmente começar a pregação. Não foi imediato, como muitas pessoas pensam. Levou-se de 6 a 10 anos para iniciar as suas pregações, para que ele, Paulo, que já era um doutor da lei, conhecedor das leis mosaicas, conhecedor da Bíblia, né, como nós falamos, para que ele pudesse entender o Evangelho de Jesus e adquirir a confiança como homem e confiança como espírito para poder pregar a boa nova, né? E depois dali, né, ele realmente não parou mais. Acredito que até os dias de hoje ele continua representando a vontade máxima de Jesus e de Deus que é nosso Pai. Obrigado a todos. Obrigada. Muito bom. Então, nesses momentos, depois da reflexão, depois do tanto que recebemos, nós vamos novamente unindo os nossos corações e elevando os nossos pensamentos a Deus. Nós agradecemos pelas orientações e em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, abramos os nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil. Vibremos pelos enfermos do corpo e da alma, nos hospitais e leitos de dor. Vibremos. Vibremos pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus.
Vibremos pela expansão do Evangelho. Que os ensinamentos de Jesus possam penetrar o coração de todas as criaturas. Vibremos pelos espíritos que estão reencarnados, com tarefas definidas. Vibremos pelos trabalhadores do bem. Vibremos por todos os lares da Terra. Pelos nossos lares. Muita luz, paz e harmonia. E vibremos, Senhor, por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre amado, aos amigos queridos da espiritualidade maior que aqui estão presentes, que vieram comunicar-se conosco, e pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nós recebemos e que façam, que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Uma boa semana a todos. Que a paz de Jesus realmente esteja em nossos corações para que nós possamos passar pelos embates da vida, do dia a dia, da melhor forma possível. Que assim seja, graças a Deus. Os passes agora são os magnéticos, primeiro, depois os passes espirituais. Uma boa tarde a todos.